e é daqui do meu micromundo, do meu micro-universo, que eu começo agora a nossa oficina Ciência no Quintal de Casa durante a quarentena, unindo o científico ao lúdico em nossos lares. Desejo a todos e a todas, as minhas boas-vindas aqui para essa atividade que foi proposta na nossa primeira jornada virtual da UFES, da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu trabalho como professor, como pesquisador, como ser humano. Vamos aqui ao longo dessa uma hora de bate-papo conversar um pouquinho sobre o que é ciência, os conceitos de ciência, o que permeia a ciência, valorizar a ciência e ver que a ciência não é nenhum bicho de sete cabeças, que a ciência ela não é exclusiva de determinados espaços, que todos nós temos potencial e, por que não dizer, já nascemos cientistas, independente de ter a ciência como nossa profissão. A ciência ela é extremamente importante para a humanidade, de todos os povos, de todas as culturas. E neste tempo, onde todo um conhecimento científico, toda uma construção científica, não só dos povos brancos eurocêntricos, mas toda a ciência construída por diversos povos e por diversas culturas ao longo da humanidade. Uma cultura egípcia, a cultura africana, a cultura dos povos incas, dos povos maias, em tempos que isso está tudo tão desvalorizado, por uma ignorância que está imperando em vários espaços políticos, não só do Brasil, mas como do mundo, numa época que a gente está vivendo uma grande pandemia e as pessoas, por ignorância, e por falta de educação, não estão fazendo campanhas contra a vacinação. E a gente sabe que a vacina vai ser o único meio, de nos salvar dessa pandemia. Então, assim, a gente mais do que nunca é importante, conversar sobre a importância da ciência, conversar sobre a importância dos cientistas, para a produção de conhecimento, para a produção de saberes, não só nos espaços acadêmicos, mas em qualquer lugar. Então, o quintal de nossas casas, os nossos ambientes domésticos, são um grande laboratório para a gente estar exercendo também, esse nosso potencial de cientista. A gente está observando muita coisa que está ao nosso redor e que a gente muitas vezes, por estar numa vida louca, num corre-corre, a gente acaba que não consegue perceber coisas mínimas, que enfeitam nossos lares, que se transformam em nossos lares, que dinamizam nossos espaços, independente do tamanho que esses espaços físicos tenham, certo? Então vamos começar a bater um papinho, falando aqui do meu quintal. Então, pessoal, o nosso bate-papo e nossa oficina vai ser bem a vida como ela é, tá? Então não vou estar aqui fazendo nenhum marabalismo para esconder som de carro que fica aqui atrás, né? Então aqui é o meu quintal, aqui atrás do muro já é a rua que passa carro, passa ônibus. Então esquemão home office é isso aqui. Então a gente não pode maquiar também todas as dificuldades que a gente tem para trabalhar fora das condições tidas como normais, não é isso? Mas nada impede de da gente falar de ciência nesse contexto. Até porque, se hoje em dia tem carro passando aqui atrás na rua, isso é fruto da ciência, né? Isso é fruto de muitos cérebros ao longo de nossa história que pensaram em cada detalhe. Então, desde a famosa, quem inventou a roda, até os mecanismos que a gente tem hoje aí de transporte, ferroviário, aéreo, rodoviário, enfim, a ciência está o banco aqui mexendo, quase que eu caio, faz parte do home office também. Mas voltando aqui, então a ciência ela está por trás de tudo do que nós temos hoje, principalmente da nossa cultura ocidental, capitalista. Ela é movida, dentre outras coisas, é movida à ciência, certo? Mas aí eu perguntaria a vocês, o que seria ciência?
Então, qual é a definição, ou qual o conceito, ou qual a ideia que a gente pode ter de ciência? Então, gente, ciência, ela se baseia principalmente, né, desde que o homem começou a existir na Terra, né, desde os nossos tempos primórdios, né, que o homem começou a enxergar o mundo que o rodeava e tentar entender algumas coisas que ele observava, tentar fazer algumas relações de algum objeto que ele estava enxergando com algum fenômeno associado a esse objeto. Então, o homem pré-histórico observando que, por exemplo, sempre depois de um evento de chuva, dependendo do contexto, poderia surgir um arco-íris no céu. Em algumas épocas do ano, né, em algumas épocas do período de sua vivência, os dias tendiam a ser mais longos do que as noites mais longas do que os dias. Em regiões temperadas, então algumas épocas do ano fazia frio, nevava, em outras fazia calor, e começou a estabelecer essas relações. Então, essa base da curiosidade de perceber os fenômenos ao nosso redor e tentar entender e cognizar esses saberes, essas observações, esses conhecimentos, isso é a base da ciência, seja ela qualquer ciência. Então, a coisa também que é importante a gente frisar é que, no geral, né, nos meios escolares, nos meios universitários, a ideia e o conceito de ciência, né, que é construído, que é trabalhado, é basicamente a ciência branca, a ciência eurocêntrica, né, aquela ciência que surgiu lá com os filósofos da Grécia Antiga, né, mas na verdade existe toda uma construção racista por trás disso, tá? Para passar uma ideia de que ciência é coisa de branco e que ciência só começou a existir com a branquitude. Isso não é verdade. Então, povos primordiais, como os povos africanos, os povos da América do Sul, né, incas, maias, outros, os povos asiáticos, então todos têm, né, sim, a sua ciência. Todos esses povos também, né, são povos inteligentes, são povos que observam o meio que os rodeia e conseguem estabelecer relações de causa e efeito entre objetos e fenômenos. Então isso aí é um fato. Independente, né, da construção da ciência, né, nas diferentes culturas e diferentes povos ao longo da humanidade, o que nos interessa saber é que a ciência e que essa construção coletiva, né, da humanidade em busca de entender o mundo que lhe rodeia, né, para procurar viver bem, procurar viver de uma forma mais confortável, para poder curar suas dores, utilizando o conhecimento que eles adquiriram. Isso é fundamental e é isso que nos trouxe até aqui hoje, tá? Então, se eu estou aqui na frente de um aparelho celular, né, para bater papo com vocês nesse tempo de pandemia, né, que a gente está em isolamento social, então, assim, a gente tem que agradecer a cada ser humano, né, a cada cérebro, né, que primeiro projetou, primeiro pensou, né, em fazer uma ferramenta de comunicação, e por trás disso aqui tem uma infinidade de conhecimentos científicos. Então, para essa conversa nossa aqui chegar até vocês, então, altos conhecimentos tecnológicos. Então, essa gravação ela vai lá para o espaço, né, onde tem os satélites, né, que vão codificar, né, o número do meu telefone. Então, isso aí vai ser transmitido. Tem internet, tem fibra ótica. Então, assim, tem uma tecnologia imensa, gigantesca por trás disso. Os elementos naturais, né, desde do lítio da bateria do celular, ao ferro e ao plástico que fazem o aparelhinho, o plasma do LCD da tela,
cada detalhe desse foi extremamente pensado, foi testado. Com certeza existiu muito erro nessa caminhada, nesse caminhar, né? Para cada satélite que está lá no espaço, para cada elemento químico que foi pensado para se criar baterias potentes para esse tipo de aparelho, como carregar essas baterias, por que lítio e não um outro químico para poder fazer a bateria do celular, o que é que o lítio tem que outros elementos químicos não têm, que para serem usados como bateria, por exemplo. Então, isso tudo foi base de pesquisa, de experimento, de ver qual elemento é mais adequado para cada coisa. E para que tudo isso aconteça, foi tudo baseado em pensamento, em observação e em testes, para verificar se realmente cada coisa pensada ela vai ter a resposta daquilo que a gente imaginou. Então, assim, a gente às vezes pensa algumas coisas, projeta algumas coisas que podem dar certo ou não, podem corresponder à realidade dentro de um determinado contexto ou não, e isso é ciência. E nesse contexto da gente pensar se uma coisa, será que se eu fizer assim, vai acontecer isso mesmo? Né? Como é que eu posso fazer para comprovar isso, né, se o que eu estou pensando é verdade ou não? Então a gente vai trabalhar com um conceitozinho de ciência, né, que é chamado de hipótese científica. Então o que seria uma hipótese científica? Nada mais é do que um chute, né, um achismo meu. Eu acho que, sei lá, e isso aqui é por conta disso. Então eu acho, por exemplo, que, sei lá, essa florzinha amarela aqui que eu vi aqui florescer, ela tá florescendo agora porque é inverno. É um achismo meu. Como é que eu posso provar que isso é verdade? Então, com base em observação, né, se a minha hipótese, se o meu chute é que essa florzinha amarela ela só vai florescer no inverno, então o que é que eu tenho de fazer? Observar essa planta que deu essa florzinha amarela no inverno, na primavera, no outono e no verão, e ver se ela realmente só vai florescer no inverno. Se ela só florescer no inverno, então eu vou estar fazendo o quê? Com base na minha observação, né? Então eu pensei em um método, né, que seria observar a plantinha durante as 4 estações do ano, e se ela floresceu só no inverno, então eu vou estar fazendo o quê? Confirmando a minha hipótese através de uma metodologia. Então isso é ciência. Eu poderia encontrar um outro resultado. Eu poderia observar, né, a plantinha agora está no inverno e chegar no verão ela continuar florescendo. Então aí eu estaria fazendo o que com a minha observação? Né, com o meu método científico que consistia em observar a planta em épocas do ano diferentes. Então eu estaria derrubando a minha hipótese. Então desde coisas simples que a gente pode fazer literalmente no quintal de nossa casa, num caqueirinho de planta que a gente possa ter em nossa sala, né, para quem mora em apartamento e não tem condição de ter um quintal. Dei um tilt aqui no celular porque a bateria ficou fraca. Mas é aquela coisa de home office mesmo, tá? Então voltando aqui, né, para nossa explicação, então a gente pode fazer essas constatações em nosso quintal, em um vasinho de planta que a gente tenha dentro de casa, né, para aquelas pessoas que não têm um quintal, né, que moram em apartamento, enfim. Então coisas extremamente simples a gente pode estar observando no nosso dia a dia, né, em nossos espaços domésticos, e isso aí é uma coisa que vai estar despertando a nossa curiosidade. A gente vai conhecer melhor os nossos espaços. A gente pode fazer brincadeiras simples, né, para quem tem criança pequena em casa, quando bate um tédio, né, que nesses momentos de quarentena, né, quem nunca se sentiu ansioso, estressado, entediado, que atire a primeira pedra. Eu acho que isso é extremamente humano. Então a nossa geração não viveu um momento como esse, né, de pandemia. Então já existiram outros históricos e outras histórias de pandemia ao longo da humanidade, mas é a nossa primeira experiência. Então está sendo desesperador, eu acho que para todos nós, né? E a condição de estar em casa, né, para quem realmente está respeitando a quarentena e o isolamento social,
pode ser muito difícil, muito entediante, muito cansativo. Quem tem criança em casa, principalmente, né, criança pequena, para você manter essas crianças, né, distraídas, elas também não ficarem entediadas, chateadas, é, saírem do sério e tirarem a gente do sério também. Então a gente pode sim estar utilizando várias atividades lúdicas, né, dentro dos nossos próprios espaços domésticos e utilizando conhecimentos científicos, né? Mesmo que a gente não esteja verbalizando o nome ciência, mas o fato de eu estar observando coisas mínimas no meu dia a dia, né, desde, sei lá, cair alguma coisa doce no chão, né, cheio de formiga para, né, querer comer aquele doce. Então a gente pode se perguntar, né, por que que só formiga? Né, por que que as baratas não vieram? Por que que outros animais, né, sem ser as formigas, não vieram aqui para cima desse doce? Só a formiga. Então, se você morar numa casa que tem vários tipos de formigas diferentes habitando ali em seus espaços, aí foram todas as formigas que vieram, né, comer aqui esse doce que caiu no chão, né, e chamou a atenção delas, né, de que forma essas formigas foram convidadas, né, a vir aqui pegar o doce. Formiga tem nariz, formiga sente cheiro, né? Se ela sente cheiro, como é que ela conseguiu, sei lá, tá lá no meu quintal, né, e minha cozinha fica a 10 metros do quintal e rapidamente elas chegaram aqui, fizeram aquela filinha, né, de formiguinha, né, parecendo que estão conversando, né, num corredor para chegar até aqui. Então são questões que a gente pode estar levantando, observando, né, e levantando hipóteses e imaginar como responder a essas questões e essas perguntas. E dentro da ciência, né, dentro do conhecimento, então até antes mesmo da gente começar a elaborar um método para testar, então uma coisa que é muito recomendada a se fazer é a gente se deparou com alguma situação, por mais simples que seja, né, em nossas casas ou em qualquer outro espaço, é a gente pesquisar. Então hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, então a gente tem literalmente o Deus Google, que a gente digita qualquer coisa, é impressionante, né? Então são raríssimas situações que você digita alguma coisa que aparece lá, aquela informação de que não tem link nenhum ou site nenhum para te pesquisar. Então, com certeza, se a gente tiver uma situação como essa que eu apresentei aqui de exemplo, né, do doce cair lá no chão da cozinha e as formiguinhas virem, né, em busca desse doce, então se digitar lá no Google, por que que as formigas vão para cima do doce quando ele cai no chão? Com certeza vai aparecer uma porrada de site, uma porrada de blog com vários tipos de informações, né, e tentando explicar essa pergunta que a gente está fazendo para esse fenômeno que a gente observou, né, em nossa casa, né, que foi das formigas estarem lá no grão de açúcar. Então, assim, as fontes de informações pré-existentes, a gente procura investigar. Será que isso que eu estou observando aqui agora, será que alguém já observou também? O que será que essa pessoa que observou essa mesma questão que eu levantei? Quais conclusões será que ela chegou com a observação dela? Como será que ela fez para chegar nessas conclusões? E aí também vem uma outra coisa que é importante na ciência, é que, claro, então desde a coisa mais refinada, a nível acadêmico, né, de uma ciência mais profunda, existirem informações e que vai caber ao cientista tá avaliando várias informações que já foram escritas por alguém antes dele e ter uma visão crítica nessa leitura, né? Porque, como a gente sabe muito bem, nos tempos atuais e desde sempre, então não é novidade, tá? Então, informações existem muitas, informações verdadeiras, informações falsas. Hoje em dia, né, tem até uma terminologia estrangeira, né, que é fake news, né, para informações falsas. Então, assim, essa facilidade que a internet nos proporciona, ela é uma ferramenta neutra. Então, o usar para o bem e o usar para o mal é única e exclusiva responsabilidade nossa, certo? Então, cabe a gente investigar com muita atenção, né, e se vir alguma coisa que seja meio que absurda ou dentro de várias informações que existem, né? Tem algumas que são meio que comuns, né, que tem uma certa concordância e que tem um certo sentido para explicar alguma coisa, e uma ou outra que não faz o menor sentido.
aí vai caber sempre a gente o poder de decisão, né, de analisar, né, o que cada pessoa pensou em relação àquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está observando, e ver como a gente pode estar agregando esses vários conhecimentos, mesmo que sejam antagônicos, né, para tentar explicar para a gente, né, o que é que está acontecendo, né, com aquilo que chamou a nossa atenção, que despertou a nossa curiosidade. Então esse passo é um passo comum, não só para cientista, mas eu acho que para tudo na vida, né? Até em termos de, sei lá, coisas que aparentemente não são nada científicas, né, como chegar até você uma coisa que viralizou lá no grupo de WhatsApp da família, ou uma fofoca que alguém te conte. Então sempre é de bom tom, sempre é coerente a gente ver os vários ângulos, né, de alguma informação, de algum fenômeno, de algum objeto e de qualquer coisa em nossas vidas. Então assim, não é científico a gente aceitar uma única informação, uma única fonte e um único lado da moeda como verdade. Então cabe a gente o quê? Né, como cientista, como observador, como curioso, que todo cientista tem que ser curioso, tá? E a gente observar os dois lados da moeda e não só os dois lados. Aquele meinho, né, botar a moeda assim em pé, e aquele meinho entre um lado e o outro a gente observar também. E aí, com base em a gente ter essa visão do conjunto, a gente aí sim analisar e ver de que lado está essa verdade nesse contexto e neste determinado momento para esta determinada situação. Porque aqui em ciência a gente tem que ter esse cuidado. Porque uma coisa que pode ser uma verdade científica hoje, amanhã pode não ser mais. Isso quer dizer que a ciência é inválida? Não, muito pelo contrário. A coisa boa da ciência é que ela não é dogmática. É que ela não é aquela coisa que fala uma verdade absoluta que é imutável. Então até dentro dos conceitos de ciência, que a gente pode observar em alguns livros de metodologia científica, então fala-se justamente isso, né, que a ciência ela é aproximadamente exata e ela é falível. Por que ela é aproximadamente exata? Porque ciência sempre vai se basear em experimentos, né, com um recorte de parte da realidade. Então a gente nunca vai conseguir analisar tudo de determinada situação. A gente vai pegar partes dessa situação e analisar elas. Então em função disso ela é aproximadamente exata. Então nem sempre, né, uma parte da verdade, uma parte de observação vai corresponder ao todo. E falível porque eu pegar aqui um exemplo, tá, que eu acho bem tradicional. Então, algumas décadas atrás, se descobriu que a penicilina, foi até uma descoberta acidental, que a penicilina era um excelente antibiótico para vários tipos de bactérias, né? Tanto bactérias chamadas de gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. Mas aí, isso foi uma verdade há décadas atrás? Foi, beleza. Por que hoje em dia essa verdade ela já não é tão 100% assim? É porque com o uso indiscriminado e errado dos antibióticos à base de penicilina, o que aconteceu? Algumas bactérias adquiriram resistência à penicilina. Então a penicilina que no passado servia para matar essas bactérias, hoje em dia, né, devido ao mau uso da penicilina, então algumas bactérias sofreram o processo de mutação e adquiriram resistência à penicilina. Então a verdade hoje para a penicilina é que ela continua sendo um antibiótico, sim, mas que ela não consegue eliminar todo ou qualquer tipo de bactéria. Então assim, é uma verdade que ela se transformou em função da bactéria ter se transformado por conta do mau uso do antibiótico. Então isso é uma coisa da ciência que é muito bacana. Técnicas cirúrgicas, então técnicas que no passado eram muito utilizadas, hoje em dia já surgiram técnicas melhores que fizeram com que as técnicas antigas fossem meio que abandonadas, né? Anestesia, técnicas de odontologia, de cardiologia e por aí vai. Então assim, em termos de ciência, a parte metodológica e tecnológica e situações
dinâmicas, principalmente se falando na área das ciências biológicas, que é a minha área, isso aí pode se transformar. Mas a base da ciência nunca vai mudar, gente. A base da ciência é a observação, sempre, né? E como também um ditado clássico, né? Que a ciência ela não é movida por respostas, a ciência é movida por perguntas. Então cabe ao cientista, né, sempre manter aquele espírito de curiosidade, né, como uma criança pequenininha. Então tem até um meme, né, que já tem um tempinho que rola aí pelas redes sociais, né, de um bebezinho, né, assim, em vários estágios, né, então ele engateando, pegando uma coisa que ele achou no chão, botar na boca, achar amargo, chorar, oferecer um outro bebezinho para experimentar também, né, e aí esse meme fala, né, que a ciência ela é inerente, né, a gente já nasce cientista. E aí, além da observação, dentro desse memezinho, ele traz uma informação que é muito importante também. Então, na ciência, todo experimento ele precisa ser replicado, né? Precisa ser construído de tal forma que se outro cientista também quiser montar aquela mesma metodologia, aquele mesmo experimento, né, para testar a mesma coisa que eu testei, ele tem que ter condições de ter acesso, né, a esses métodos, esses materiais, para replicar o meu experimento, né? E isso é muito importante que seja feito, né, para justamente dar credibilidade, né, aos meus resultados. Então, por que que pra gente que é da ciência, a gente tem muita tranquilidade de saber, né, que, por exemplo, a vacina para o Covid, ela não vai aparecer assim, um toque de mágica. A gente já tem aí várias vacinas sendo testadas, né, justamente para estar dando embasamento, né, se elas vão ser realmente efetivas. E para se chegar a esse estágio de teste em humanos, todo um conhecimento científico da chamada ciência básica, né, que é aquela ciência que é feita, né, sem se preocupar a priori com a aplicabilidade, né, dos resultados. Então é uma coisa que infelizmente os políticos não conseguem entender, né, e não conseguem valorizar. Então acha que é um trabalho que não, uma pesquisa que seja feita, que não tenha um retorno de imediato, que ela não merece ser financiada, e pelo contrário, porque só existe ciência aplicada graças à ciência básica. Então são os conhecimentos da ciência básica, por exemplo, sobre o que é vírus, né, por que vírus não pode ser tratado como antibiótico, né, que vírus tem que ser tratado como antiviral, né, o que é que o vírus tem em sua estrutura biológica, né, para poder se atacar. Então o vírus ele é uma fita de RNA envolta por uma cápsula proteica. Então a gente hoje em dia sabe que para não pegar Covid, né, tem que lavar a mão com água e sabão, ou então passar o álcool em gel ou álcool 70 na mão para matar o vírus, é porque existe um conhecimento básico, né, que a gente sabe que a cápsula viral, então a cápsula que envolve o material genético do vírus, é composto por lipoproteínas. Então ela tem uma gordurinha. E quando a gente vai lavar prato, por exemplo, na nossa cozinha, por que a gente usa sabão? Porque o sabão ele consegue dissolver a gordura. A mesma coisa é com a cápsula do vírus. Então quando eu vou lavar lá minha mão, eu estou desnaturando aquela cápsula proteica, aí vai expor o material genético e vai matar o vírus. A mesma coisa acontece com o álcool, né, que ele também consegue desnaturar gordura. E isso a gente conhece graças à pesquisa básica, gente. Então a gente está aplicando o conhecimento para até não se contaminar, graças ao conhecimento da pesquisa básica. Perfeito? Então assim, quando a gente for falar em ciência, a gente tem que levar em consideração todos esses conhecimentos pretéritos básicos e a sua aplicabilidade. E isso aí só foi possível sempre porque teve alguém perguntando. O que é um vírus, né? O que é que constitui um vírus, né? O que é que está por dentro e está por fora da estrutura de um vírus. Então isso aí foram perguntas que surgiram, né, nos laboratórios, nos espaços científicos. E são perguntas que a gente pode fazer também em nosso dia a dia, em nossas casas, em nossos lares. Então aqui eu vou só dar uma passeada pelo meu quintal para a gente observar algumas coisas e, né, levantar algumas perguntas e pensar como a gente vai poder fazer para, né, com base só em observação, deixar que não tem um laboratório, não tem nenhum equipamento sofisticado, mas também para desmistificar um pouco isso,
né, de achar que ciência só pode ser feita em laboratório, com equipamentos caros. Alguns tipos de pesquisa, sim. Então, eu quero trabalhar com DNA, eu tenho que estar no laboratório, com toda a questão de biossegurança, equipamentos que realmente são caros, reagentes que são caros. Mas ciência não se restringe a isso. A gente pode fazer observações extremamente simples, levantar perguntas que são sempre pertinentes na ciência e obter respostas, né, bacanas para a pergunta que a gente fez no nosso próprio quintal. A gente vai brincar agora, né, fazendo um pouquinho disso, tá certo? Vamos lá. Então, aí eu tô aqui agora pra gente continuar com nossa brincadeira, com nosso exercício sobre ciência. Aí tô aqui num cantinho do meu quintal que eu adoro, que me relaxa, que me desestressa, né? Que é a minha fontezinha artificial. Aí toda vez que vem alguma criança aqui em casa, aí sempre me pergunta: tio, cadê os peixinhos aí do laguinho? Aí eu sempre falo: estão por aí, será que tem peixe mesmo? Mas o que eu quero dizer com isso? É a curiosidade que a gente estava comentando, né, agora há pouco, de como perguntar, a forma infantil, despretensiosa, de querer conhecer, né, de querer descobrir, de querer ver, encontrar, de querer saber se aquela curiosidade ela vai corresponder a uma expectativa ou não. Então tudo isso faz parte da ciência. Então, como a gente comentou, a ciência ela é movida por perguntas e não por respostas. E uma coisa também que é inerente das crianças e que nos ensina, né, até enquanto cientistas, é o seguinte: que quanto mais objetiva, quanto menos questões uma pergunta tiver, mais fácil a gente vai conseguir obter uma resposta. Então, normalmente, a gente quando vai ficando adulto, quando vai adquirindo, né, conhecimentos maiores, né, a gente vai começando a ter preocupações maiores. Então, a nossa tendência é sempre fazer perguntas cada vez mais complexas, cada vez mais complicadas. E quanto mais complicada uma questão, mais difícil vai ser de responder essa questão. Então, um dos pontos importantes da ciência é justamente isso. A gente tem que ver um objeto, um fenômeno, ter uma questão que a gente queira descobrir, é não complicar. Então, eu até observo isso muito nos meus alunos, né, lá na UFES, né, principalmente os calouros, né, de primeiro semestre, quando a gente vai trabalhar com alguma coisa lá na biologia de campo ou em alguma outra disciplina. Então a tendência dos alunos é sempre querer complicar as coisas. Então a gente vai fazer um projetinho de pesquisa, né, com o pessoal do bacharelado ou da licenciatura. Aí os alunos sempre vêm com perguntas muito prolixas, com muitas questões para serem respondidas, e isso aí só atrapalha a gente. Então, eu acho que isso aí também é um comportamento que vem muito de uma concepção de que ciência é para ser algo difícil, que ciência é para ser algo prolixo, complicado, complexo. E não é. A ciência ela existe para descomplicar a nossa vida, tá? E não para complicar. Ok. Então, dentro dessa questão, né, que as crianças quando vêm aqui em casa sempre perguntam: ah, tio, cadê os peixinhos daqui do laguinho? Aí o primeiro passo, né, para a gente estar respondendo essa questão é a observação. Então, se eu quero saber se tem peixe ou não, eu tenho que observar para ver se tem peixe ou não, né? Então, vamos dar uma observada aqui. Então, vou aqui tentar dar um zoom. Vamos aqui nos aproximar. E procurar os peixinhos no laguinho. Então, até agora, nada de peixe, nada de peixe. Nada de peixe. Aqui atrás. Nada de peixe. Não tem nenhum peixe saindo por aqui pelo chafarizinho.
Ok. Então a gente deu uma examinada rápida, né, em menos de 1 minuto, e a gente não viu peixe. Beleza. Agora, o fato da gente não ter observado o peixe, né, aqui no laguinho, isso significa que não tem peixe nele? Então, será que só com observação rápida, pontual, é possível a gente estabelecer já uma conclusão, né, e responder de forma rápida demais a nossa pergunta? Então, isso é uma outra questão também que a gente tem que levar em conta na ciência, tá? Então, as respostas, elas nem sempre vêm de forma rápida. E uma outra questão também, o nosso método científico, né, o método que a gente escolheu para responder a pergunta tem peixe no laguinho foi, em termos práticos aqui agora, uma observação de menos de 1 minuto. A gente tem que se perguntar, será que realmente não tem peixe? Ou a metodologia que eu escolhi para responder a minha pergunta foi inadequada? Então, será que eu, com ansiedade, né, de querer uma resposta rápida para a pergunta que eu fiz, então será que eu adotei o procedimento correto, né, para responder essa minha pergunta? Então, será que a minha ansiedade, né, em querer obter logo uma resposta não me fez trilhar um caminho errado? Então, são questões também, gente, que são muito importantes para a ciência, né? Desde as coisas simples até as coisas mais complexas. Então, todo cientista, além de ser curioso, ele tem que ser paciente. Então, a gente tem que ter paciência, né, em nossos procedimentos, em nossos protocolos, em nossos métodos, dependendo do tipo de pergunta que a gente quer responder. E a resposta pode levar até anos para a gente encontrar. Então, a gente tem que fazer diversas observações, aplicar diversos protocolos, existirem erros no processo, a gente tem que começar tudo do zero de novo, ou repensar as formas de trabalhar, certo? E se tratando de biologia, tá aí os passarinhos gritando, acho que vocês devem estar ouvindo também. Adoro morar aqui na minha mata. Em termos de biologia, então, assim, algumas respostas que a gente quer encontrar, né, em relação à dinâmica de espécies, né, tempo que as plantas vão estar crescendo, que vão estar morrendo, que vão estar frutificando, isso demanda tempo cronológico, né? Então, a gente não pode ter uma resposta relativamente rápida, certo? Então, além da pergunta objetiva, direta e descomplicada, a gente tem que ter paciência e temos que pensar, né, no método mais adequado para responder a nossa pergunta. Então, assim, a observação, ela é um método, mas por si só, ela pode nos conduzir a um caminho errado. Então, até para observar, a gente tem que ter um método de observação. Tem que ter um critério, tem que estabelecer diretrizes, pensar em mecanismos de observação. Então, assim, né, nesse primeiro momento, né, até quando, agindo como as crianças agem quando vem aqui em casa, é dar aquela olhada por cima. A gente olhou só onde nosso campo visual está enxergando. Então, será que os peixes que existem nesse laguinho, se é que eles existem, eles não estão aí por trás das pedras, embaixo das pedras, em local, né, que o meu olho não consegue enxergar? Então isso aí, reparem, né? A gente teve uma pergunta inicial, né, que a gente aí tentou responder, né, utilizando a observação, e o fato da gente não ter visto, né, não é sinônimo para eu desistir, não tem peixe, tchau, vou fazer outra coisa da vida. Então isso aí já pode gerar uma outra pergunta. Bom, eu não encontrei olhando assim no espelho d'água, mas será que o peixe não está por trás da pedra onde eu não estou vendo? Então reparem, né, que a gente já tem uma segunda pergunta, né, que foi fruto, né, da minha observação e da curiosidade gerada por uma primeira pergunta. Então isso aí se aplica em qualquer âmbito da ciência. Então às vezes a gente, às vezes não, acho que quase normalmente, viu? A gente escreve um projetinho, né, científico para poder executar, com uma pergunta inicial, com hipóteses iniciais,
E ao longo desse processo, ao longo dessa construção, outras perguntas vão surgindo. Então, coisas que a gente não tinha se atentado. Então, ao longo do processo de busca da resposta inicial, essas questões começam a aparecer. E essas questões elas vão demandar outras formas de olhar, outras formas de observar, para tanto responder a questão inicial que a gente teve, quanto para responder as novas perguntas que vão surgindo. Então, em ciência, a gente meio que trabalha e se mobiliza bem naquela fase infantil dos porquês. Ah, mas por quê? Aí a gente responde, ah, mas e por quê? Aí a gente vai lá e responde, ah, mas e por quê? E chega um ponto até que os adultos meio que começam a se irritar com as crianças, né? Mas na verdade, né, esse comportamento é que tem que ser o comportamento do cientista. Então a gente nunca deve estar se satisfazendo, ah não, perguntei isso, respondi, acabou. Né? Não, então a gente tem que estar se movimentando sempre e a cada resposta a gente vai obtendo, um leque de perguntas vão surgindo, né, para a gente tentar responder. Então, e voltando aqui para nossa pergunta inicial, né? Se tem peixinho no laguinho, então a gente aí partiria de duas hipóteses, né? Uma hipótese, né, que tem peixinho, então e outra hipótese que não tem peixinho. Então reparem, então sempre de acordo com o tipo de pergunta que a gente faz, a gente vai ter no mínimo duas hipóteses. Então uma hipótese que é a hipótese principal, daquela hipótese que meio que vai ser o nosso achismo principal, e temos uma hipótese oposta, né, que é a chamada hipótese de nulidade, né? Ou seja, a gente vai ter uma hipótese principal que seria meio que aquela que a gente quer encontrar, né, aquela que a gente tem vontade que aconteça. Então, toda criança que chega aqui, né, na beira dessa fonte, ela quer ver peixinho nadando. Então, eu acho que a hipótese principal dela, ela chegou aqui e não viu peixe, ela quer saber, será que tem? Então, é a pergunta. E a hipótese inicial nesse contexto seria, sim, tem peixe. Mas a gente pode também trabalhar, né, pode e deve, trabalhar com uma outra hipótese, né, que vai ser, não, não tem peixe. Então a gente tem a pergunta, né, será que tem peixe? E para essa pergunta, duas alternativas, duas hipóteses. Uma que teria peixe, a outra que não teria peixe. A gente aí, com base nas hipóteses, então a gente tem, né, os objetivos, né, que a gente vai estar desenvolvendo, né, que a gente quer atingir. Então, dentro da pergunta, tem peixe no laguinho, e dentro das hipóteses, você ter ou não ter peixe, né, tem a hipótese de ter peixe e a hipótese de não ter peixe, a gente vai partir para um outro passo, né, antes da metodologia, que é construir os chamados objetivos da nossa pesquisa. Né, os objetivos do que a gente quer pesquisar, averiguar, observar, para encontrar ou não. Então, dentro da pergunta tem peixe e dentro das hipóteses, né, tem ou não tem. Então, o meu objetivo principal, né, dentro, né, desse questionamento seria investigar a presença de peixes no laguinho. Né? Então, seria o nosso, digamos, objetivo geral. E aí a gente pode ter, de acordo com os caminhos que a gente quer tomar dentro dessa pergunta, né, ter os chamados objetivos específicos desse projeto. Então, digamos, o objetivo principal seria investigar a presença de peixes. A gente poderia também ter um objetivo específico, por exemplo, que seria saber as espécies de peixes, caso eles existam, né, que tem aqui nesse laguinho. Então, colocado isso, né, então a pergunta, hipóteses e objetivos, então a gente vai partir para a metodologia que a gente vai utilizar para verificar, né, se existem peixes ou não. Então a gente, logo de início, né, sem ter esse planejamento, então reparem, né, que no primeiro momento aqui eu falei, tem peixe no laguinho, botei a cara, investiguei, mas sem nenhum planejamento. Eu fui naquela coisa mais de querer matar a curiosidade. Então isso aí diferencia, né, um pouco, né, a ciência, né, do ato só de observar. Então é fundamental para a ciência, é fundamental para o método científico a gente ter o chamado planejamento. Então quando a gente faz um projeto de pesquisa, um projeto nada mais é do que eu estar planejando de que forma eu vou estar
me mobilizando, me movimentando para responder a pergunta inicial. Então esse planejamento ele perpassa, né, em termos da metodologia científica popperiana, né, do método hipotético e dedutivo, né, que é uma forma de investigar, é uma forma de responder pergunta, mas que não é a única, tá? Então existem, né, formas de ciência que a gente trabalha sem utilizar o método popperiano, né? Então existem outras construções, né, da gente estar fazendo ciência também, certo? Mas dentro desse método que ele é mais utilizado, né, no âmbito das ciências biológicas, das ciências naturais, então a gente aí vai, né, pensar em um método. Então o método ele sempre vai consistir em observação. Agora a forma de observar é que vai variar. Então a gente já fez aqui um primeiro experimento, né, de observar o laguinho e a gente viu que aparentemente não tem peixe nenhum. Não tem peixe nenhum. Beleza. Mas aí, como eu poderia fazer para comprovar essa minha hipótese? Então, partindo de um princípio, né, de observação minha em outros contextos. Então, já tenho aqui esse laguinho, já tenho aquário, apesar de hoje em dia ele está até sem peixe, né, na atualidade. Mas peixe é um bicho guloso. Então, quando a gente bota a comidinha, né, bota a ração, eles saem das toquinhas para vir comer. Então, dentro da minha pergunta, né, e da pergunta da criança, tem peixe, não tem peixe, então a gente pode fazer um experimento. Então, se eu tenho como pressuposto, né, tenho como o pessoal fala na ciência, né, parto da premissa, né, que os peixes gostam de comer. Então, se eu colocar algum tipo de comida, então os peixes vão se sentir atraídos por essa comida, vão sair das suas tocas e vêm se alimentar. Então agora, com base nesse princípio, né, nesse pressuposto, a gente vai fazer um experimentozinho agora. Então eu vou colocar aqui a comidinha do peixe, para ver se os peixes vão sair para se alimentar, beleza? Vou botar aqui a comidinha. Botei aqui a raçãozinha na fonte e vamos esperar para ver se os peixinhos vêm comer. Então o que é que a gente espera? Então num primeiro momento a gente esperaria, né, que os peixes saíssem ávidos das suas tocas para vir comer e para satisfazer a nossa pergunta. Beleza? Vamos continuar aqui observando, tá a comidinha se espalhando, a comidinha começando a chegar perto de algumas tocas. Então isso aí poderia estimular, né, os peixes a sair para se alimentar. Mas até agora só a comidinha e nada de peixe por enquanto. Ok, então com base nesse experimento, né, então a gente tem uma pergunta, levantou as hipóteses, elaborou os objetivos, fez o desenho amostral, né, a metodologia, baseado numa premissa, aplicamos esse método e o resultado que nós obtivemos até agora é que não tem peixe. Então a gente observou em um primeiro momento, aplicando o experimento e a resposta até agora, com base nesses procedimentos, é que nessa fonte não tem peixe, com base nos métodos que a gente escolheu. Agora eu perguntaria a vocês, isso corresponde à verdade mesmo? Será que só esse método vai ser o suficiente para eu afirmar que não existe peixe nesse laguinho, nessa fonte? Então, aí é que vem a questão da ciência, né? Que a gente comentou um pouquinho antes, que a ciência ela é falível e aproximadamente exata. Então, todas as conclusões que eu for tirar desse experimento aqui, eu vou dizer, com base no método que eu escolhi, com base nos procedimentos que eu elaborei, com base no resultado que eu obtive, né, com base no método que foi aplicado, então eu vou concluir, com base nesse recorte experimental, que não existe peixe.
Então, assim, dentro desse procedimento não tem. Então, se eu de repente fosse utilizar um outro procedimento, digamos, revirar essas pedras. Então, quem me garante que não tem aí aqueles peixes chamados peixes de busca fundo, né? Aqueles peixes de limpa fundo de aquário, né? Que eles não vêm para a superfície comer e ficam lá, e quando a ração começa a descer, eles vão comer lá embaixo no substrato. Então seriam aqueles chamados peixes bentônicos, né? Ou peixes demersais, que eles não ficam nadando na água, mas se arrastam pelo fundo. Então aí reparem, se esse peixe existir, ele é peixe e existe peixe no laguinho. E esse experimento que eu realizei de colocar ração e esperar que os peixes viessem para o espelho d'água para comer, né, na parte da linha d'água, né, da parte superficial, esse método não se aplicaria, não seria um método adequado para eu tentar observar peixes de fundo de lagoa, né, de fundo de lago, de fundo de aquário. Então o método não seria adequado. O que eu poderia, digamos, afirmar com a maior tranquilidade, com base nesse método que eu apliquei aqui, seria dizer que, né, peixes do nécton, né, aqueles peixes que nadam na água, aqueles peixes que têm o hábito alimentar, né, de vir para a superfície para comer comida. Então, com base nesse experimento, eu posso afirmar com uma probabilidade de 95%, né, ou então, né, como o pessoal chama, né, com alfa de 0,05, que esses peixes não existem. Então, por que eu estou falando isso? Porque até os resultados científicos, eles nunca afirmam nada 100%. Então a gente tem, né, as probabilidades, né, de P de 0,05, né, que seria uma probabilidade aceitável de uma realidade, mas ela não fecha em 100. A gente tem uma certeza mais absoluta, né, que utilizou vários métodos para responder a mesma pergunta. A gente pula de um P, né, de 0,05 para um P de 0,01. Quer dizer que a gente saiu de uma probabilidade de 99,5 para uma probabilidade de 99,9, por exemplo. Né, mas nunca vai fechar o 100%. Né, porque em ciência, mesmo que eu tenha 99,99999% de certeza, eu jamais devo ignorar o 0,000001, que ele pode acontecer, ele pode existir, né, só que com a probabilidade muito menor, beleza? Ok, gente, né, então assim, a gente já está com quase 60 minutos, né, de oficina, então realmente foi uma atividade rápida, que não daria para a gente se aprofundar muito. Eu estou aqui sozinho em casa, né? Então, ao contrário, né, de outras atividades da jornada virtual que existem várias pessoas juntas. Então, eu sou solteiro, moro sozinho, estou respeitando o isolamento social. Então, estou sendo aqui o ator, o narrador, o diretor, o cientista, né? Estou sendo tudo aqui nessa oficina, tá? Mas eu acho o seguinte, né, que em termos de bate-papo, deu pra gente ter uma ideia, né, de como a ciência funciona, de como a ciência pode e está e existe em nossa casa, tá? E a gente querendo, a gente pode sim, né, utilizar a mão, né, de sistematizar questões, de sistematizar perguntas, e enxergar o nosso mundinho, né, com um outro olhar, né, com um olhar de cientista, né, utilizando até algumas estratégias da ciência para responder perguntas que qualquer criança faz, né? Se tem peixe no laguinho, se, por exemplo, se essas flores, né, que eu peguei agora há pouco, né, se elas florescem só no inverno ou só no verão, né? Se perguntar, né, por que, né, algumas flores são amarelas, outras flores são vermelhas, por que essa vegetação está crescendo aqui no solo, porque a gente tem plantas ali crescendo no cimento, né, no muro. Então os porquês, eles existem, estão aí, estão aqui, estão em qualquer lugar. Basta a gente olhar para o mundo que nos rodeia de forma especial, né, de forma diferente,
aproveitar esse período de quarentena, esse período que a gente está sendo forçado a se olhar para dentro, né? Então, né, auto-refletir, pensar em muita coisa, né? Pensar no mundo pré-Covid, como é que a gente estava, como é que a gente vivia, como a gente se relacionava com as outras pessoas, como a gente se relacionava com o meio que nos rodeia, como a gente está se sentindo agora, como a gente pretende se relacionar com as outras pessoas, né? Quando tudo isso acabar, porque uma hora vai acabar, né? Já passamos por outras pandemias, né, que mataram tantas pessoas quanto, já passamos por outras pandemias que superamos, com essa não vai ser diferente, essa não vai ser a última, outras virão, né? Isso aí não tem a dúvida, a gente não sabe quando, né? Mas em função do planeta estar tão degradado, então a chance de estar entrando em contato com agentes patógenos é, e nosso corpo não os reconhecer para nos proteger, a probabilidade para isso está cada vez maior. Então acho que cabe a gente, nesse momento de isolamento, a gente olhar para nosso quintal, olhar para nossa casa, olhar para a gente de forma especial, né, de forma diferenciada, né, para tentar, né, respirar, ver, enxergar a beleza nas coisas mínimas que a gente às vezes passa, não dá valor. Então, para muitas pessoas e até para mim mesmo, então aqui tem um monte de mato, né? Mas porque até que eu optei em não capinar meu quintal nesse momento de quarentena. Eu digo, não, eu quero ver vida, eu quero ver a natureza crescer, eu quero ver a dinâmica dos vegetais, né? Independente de se aquele vegetal eleito como tradicional para jardim, que é aquela grama, né, que a gente compra em loja de jardinagem. Então, com as chuvas que deram e tal, então outras plantas elas se manifestaram aqui, se rebelaram, invadiram, ou na verdade, elas reocuparam um espaço que é delas por direito, tá bom, minhas queridas? Então vocês estão aí exercendo, né, o seu poder, né, de protesto, né, dizer que a terra é nossa, a gente quer se a gente quiser. Então, parece até engraçado, né? Mas eu tenho aprendido muito, tenho refletido muito com as plantas que estão crescendo aqui em meu quintal, com os animais que eu estou vendo passar. Então, porque agora eu estou aqui, mas às vezes quando eu saio, então vem vários passarinhos comer as sementinhas que essas plantas estão aqui gerando. Então, eu estou vendo o quanto a natureza ela é independente, ela é bela, da forma dela, então a gente não precisa estar sintetizando, padronizando a natureza. Então estou pensando seriamente até em deixar meu quintal assim agora, né, com plantas que crescem naturalmente. Então assim, né, sem precisar colocar nenhuma planta ornamental. Então deixar que o próprio vegetal que cresceu pela vontade dele ornamentar, né, o meu quintal e a minha vida, embelezar o meu quintal e a minha vida. Então é isso, gente. Em termos até de conceito de oficina, oficina é uma coisa mais prática, né? Mas acho que em termos virtuais, foi uma forma que eu encontrei, né, dentro daquilo que eu trabalho, daquilo que eu sou, né, daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu gosto de falar, trabalhar um pouquinho, né, do que é ciência para um público mais amplo. Então, eu não sei se utilizar uma linguagem muito complexa para quem não é da área, mas eu acho assim que as ideias principais deu para todo mundo pegar, né? Então é isso, gente. Eu espero que esse nosso bate-papo rapidinho, né? Uma hora passa muito rápido. Aliás, o tempo tá muito louco para mim nesses tempos de pandemia. Então eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, né, essas ideias que eu procurei trazer para vocês. Mais uma vez eu atento. Então as vacinas ainda estão em fase de teste, tá? Então a cura ainda não chegou. Então o melhor que a gente tem a fazer é ficar em nossas casas, é nos cuidar. Ao sair, né, ao precisar sair, né, para ir fazer compra, para ir na farmácia, para ir no médico, utilizar todos os protocolos de segurança, usar máscara, lavar a mão com água e sabão, né, passar o álcool a 70 em gel. É isso que a gente pode fazer, pessoal. Então desejo tudo de bom a todos, né, e que a gente supere nessa fase difícil e sobreviva a ela. Um abraço
E fiquem com Deus, com a deusa, com nada que não é ateu, com os orixás como eu, e sejamos felizes dentro dessa perspectiva. Fiquemos bem. Até a próxima. Obrigado, Efes. Tchau.